Boa noite, amados irmãos. Irmãos, que privilégio, né, mais uma vez, o Senhor tem nos dado, de estarmos mais uma vez na presença do Senhor. Eu sei o quanto é gratificante, né, nós vivemos na presença de Deus. Se nós temos olhado o que Deus promete a todos nós, que vivemos no sangue dele, é derramar a bênção sobre nossas vidas. Que ele diz que nós, muitas vezes, vamos enfrentar dificuldades, vamos passar por situações difíceis, mas ele nos diz que com ele nós somos mais que vencedores. E quanto é bom e maravilhoso nós temos certeza que esse Cristo deu a vida por cada um de nós. Amém? Peço que os amados irmãos da sua vida para o livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 em diante. Amém, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 15, a ressurreição de Cristo, o penhor da nossa, e a nossa ressurreição, né? Ele diz, irmãos, venham lembrar o que Paulo escrevendo, ele diz assim: irmãos, venham lembrar-vos ao Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e a qual ainda prevalecerás, e por ele também sois salvos. Se revertestes a palavra tal como preguei, ao menor que tenhais crido em vós. Antes de tudo, eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Amém, irmãos? Vamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos nesse momento, Pai Celestial, agradecer ao Senhor, meu Deus, pela grandiosa oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez, Senhor, estarmos na Sua presença. Estamos cada dia mais, Senhor, fazendo o que o Senhor nos ordena, que é, Senhor Deus, a semeadura da Sua palavra. O Senhor tem nos dado essa oportunidade, tem nos usado, Senhor Deus, como instrumento, assim como o Senhor usou o seu discípulo e usou Paulo também, Senhor Deus, aqui para escrever essas palavras tão maravilhosas. E o quanto, Senhor Deus, o Senhor tem sido maravilhoso em nossas vidas, de prolongar o nosso dia de vida nessa terra. Senhor, estamos gratos por tudo que o Senhor tem nos feito. E que a palavra do Senhor hoje, nessa noite, ela venha cada dia mais fazer efeito em nossas vidas. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço, Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos. Irmãos, vimos aqui, né, Paulo escreve dizendo que aqui ele estava anunciando o Evangelho que ele já tinha recebido. O Evangelho que ali transformou a sua vida. O Evangelho ali que lhe trouxe a salvação. E esse mesmo Evangelho também nos salvou. Amém? Esse mesmo Evangelho que Paulo prega, é esse mesmo Evangelho que aqui nós estamos vendo na nossa frente, aqui, graças a Deus, e Deus está nos dando a oportunidade de sermos salvos em Cristo Jesus. Esse Jesus que morreu um dia na cruz do Calvário, por mim e por você. Ali ele derramou suor, derramou gotas de sangue, e ali tanto por mim e por você, para que um dia nós se tornássemos os filhos de Deus e também se tornasse salvos em Cristo Jesus. Nós sabemos que pela lei ninguém era salvo, mas Deus disse que Ele olhou do céu para a terra e viu que não tinha um justo sequer, e nós carecíamos da glória de Deus. E Deus enviou esse Filho maravilhoso, nascido pelo poder do Espírito Santo,
nós viéssemos ser salvos em Cristo Jesus. E nós pudéssemos também anunciar o Evangelho que recebemos um dia. Que um dia foi semeada essa palavra para nós. E ela, graças a Deus, germinou em nossos corações. Essa palavra que um dia ela foi, essa semente foi semeada, ela só se germina com a permissão de Deus, que Ele envia o Espírito Santo para que possa transformar os nossos corações. Porque realmente antes nós vivíamos o caminho das trevas. Mas Deus foi tão maravilhoso de mandar o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados, para que nós fôssemos resgatados do caminho das trevas para o caminho da luz. E hoje nós temos um privilégio. É privilégio que Deus dá a cada um de nós a viver o seu caminho. Quando Deus me chama, irmão, não importa onde você esteja, Ele está te chamando porque Ele quer fazer de você instrumento nas suas mãos. Ele está lhe chamando porque Ele lhe ama. Assim como um dia Ele me tirou do lamaçal, Ele tira qualquer um que esteja naquela dificuldade. Ele vai lá e tira, segura nas suas mãos e lhe dá a alegria de um dia anunciar a palavra de Deus. Nós começamos muitas vezes a ouvir as pessoas pregando a palavra de Deus e anunciando o que Deus tem feito nas suas vidas. Mas você sabe por que isso? Porque Cristo nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Ele disse que mesmo lá no ventre de nossas mães, Ele já tinha nos escolhido. É privilégio ou não é de Deus? É privilégio que nós temos nas mãos do Senhor, de um dia ser um escolhido de Deus, que talvez alguém olhou para nós e disse que não tinha mais jeito, mas Deus disse para mim: tem. Esses aqui um dia vão ser meus, já são desde de hoje, mas na hora certa tirarei todos eles daquele lamaçal. E Deus nos dá privilégio. Me chama como instrumento e me coloca na frente dele para que ele possa, o instrumento possa pregar a palavra de Deus. Ele nos diz aqui, Paulo escreve, ele diz que antes de tudo vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu por mim e por você. Cristo morreu na cruz do Calvário por todos nós. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, foi por amor a todos nós. E Ele nos diz no versículo 4: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas, que era Pedro, e depois foi visto por mais de 500 irmãos. Ali que alegrias eles tiveram de saber que Jesus tinha morrido naquela cruz, mas ressuscitou no terceiro dia, como Ele anunciava desde diante. E que alegria nós temos no nosso coração de nós sabermos que Jesus morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. Aqui nós estamos no livro de Coríntios, mas Jesus nos fala, meus amados, nos fala aqui no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 10. No capítulo 10 ele nos diz, olha o que Jesus fala para nós, no capítulo 9, no capítulo 10, versículo 9, ele diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Veja, meus amados, que todo aquele que aceitar Ele, o único e suficiente Salvador, ele vai ser salvo. É uma promessa de Jesus Cristo para nós. Nós merecíamos ser salvos? Não. Mas é o amor, é a misericórdia de Deus em nossas vidas. O quanto Deus é misericordioso de dar o seu único filho para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados. O versículo 11, pulando o versículo 10, o versículo 11 ele nos diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não é verdade? Ele diz que Ele dá a vida por nós. Sabemos que Ele morreu na cruz do Calvário
por mim e por você. Ele está nos confirmando no Evangelho de João, capítulo 10. Que ele deu a vida por todos nós. Ele diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele morreu naquela cruz sofrendo por muitos sofrimentos. Poderia estar passando. O que não passasse na cabeça dele que ele estava em forma de homem? Ali ele estava em forma de homem para todos que estavam ali ao seu redor. Mas é o único que morreu pelo nosso pecado e por seu. O versículo 14 ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E o versículo 15: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida dele por nós. Que amor incondicional que nós podemos olhar, o quanto é grande o amor de Deus por cada um de nós. Que misericórdia Deus tem por cada um dos seus servos, meu amado, de dar o seu único filho para morrer por nós. E muitas vezes as pessoas não reconhecem. E isso é gratuitamente. Se nós irmos orar, é de graça. Deus está te chamando gratuitamente para que você está lhe dando a salvação, está lhe dando o livramento, está te abençoando, está te dando vida, está prolongando o seu dia de vida na terra. Gratuitamente, Ele não está te cobrando nada. Ele não está te cobrando nada. Ele só está lhe pedindo obediência. É obediência que Ele quer. E que nós demonstramos a se arrepender da presença de Deus e se converter do nosso caminho, como ele fala em 2 Crônicas 7,14. Né? Ele está nos dizendo que se nós obedecer, ele diz que ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar toda injustiça. Irmãos, abra suas Bíblias para você mais a promessa de Deus em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, ele nos diz, no capítulo 22, no versículo 12, ele diz: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha o que Cristo tem nas mãos para cada um de nós, quando nós passamos a obra de Deus. Ele diz que nas mãos dele está o galardão guardado, para aqueles que fizerem a obra dele, para aqueles que obedecerem a ele, aqueles que fizerem a sua vontade, aqueles que se renderem aos seus pés. Ele está dizendo para cada um de nós. No versículo 12 do capítulo 22, ele está nos dizendo: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir. Ele está ali retribuindo o que você tem feito conforme as obras de Deus. Ele está lhe dando o privilégio de ganhar o galardão que está nas mãos dele. Para todos nós. É para todos nós que fizer a obra de Deus. Ele está nos prometendo, é promessa de Deus. Gratuitamente Ele está nos dando. Ele está nos dando esse privilégio. Ele nos diz, irmãos, ele diz que, no versículo 14: bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Olha o que Deus tem para cada um de nós. É gratuito. Ele só quer que nós se arrependamos dos nossos pecados. Ele só quer que nós aceitemos Ele como único e suficiente Salvador de nossas vidas. É isso que Ele está nos ensinando. É isso que Ele está prometendo para nós. Bênção, bênção sobre nossas vidas. É isso que Ele está prometendo para todos nós. Ele diz que bem-aventurado aquele que lava a sua vestidura no
Aquele que um dia se rende aos pés do Senhor e diz: eu quero te aceitar, Senhor, como único Salvador de minha vida, porque eu sei que não há outro Salvador, somente Jesus Cristo. É isso que Jesus está nos ensinando. Ele diz que aquele que se rende aos seus pés, ele diz que ele é fiel e justo para ele perdoar e purificar de toda a injustiça. Que alegria, meu irmão, nós saber receber esse privilégio de Deus que ele tem para cada um de nós. Ele está nos mostrando o quanto é maravilhoso. Ele está nos mostrando o quanto ele é gracioso por cada um de nós. O versículo 20, ele diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas, diz certamente: vem sem demora. Vem sem demora. Aquele que dá testemunho do que Jesus tem feito. E esse que dá testemunho aqui, o próprio João de Deus, ele testemunha que nós devemos saber que a vida do Senhor se aproxima a cada dia, se aproxima a cada momento. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Jesus nos dá tudo de graça. Mas tem gente hoje que está pagando para ir para o inferno. Tem gente hoje que está pagando o passaporte do inferno, sabia? Se nós olharmos, estão pagando. Porque as pessoas que estão fazendo a vontade do mundo, que é aquilo que Satanás oferece, é a bebida, é a droga, a prostituição. Se você entra numa festa mundana, você está pagando o seu passaporte para o inferno. E tem pessoas que estão pagando, e para o inferno para entrar lá é pago. E Jesus está oferecendo tudo de graça, e a pessoa não quer. Não quer ir para o céu com Jesus Cristo, mas paga para ir para o inferno. Você já parou para imaginar que quando a pessoa paga uma bebida, ele agrada a Deus? Não. Quando ele paga a droga, ele está agradando a Deus? Não. Quando ele paga o adultério, ele está agradando a Deus? Não. Ele está se condenando por si próprio. Então as pessoas que fazem isso, eles estão pagando o seu passaporte para o inferno. Mas Jesus está dando tudo de graça. Jesus está dando tudo de graça, gratuitamente para cada um de nós. E tem gente que não quer. Vocês já pensaram o que acontece com essas pessoas? A condenação eterna de suas próprias mãos. Se condenar por si próprio. Nós, quando um dia passar isso pela nossa cabeça, primeiro vamos pensar 3 vezes: eu vou fazer isso, mas eu estou sabendo que eu estou me condenando por si próprio. E a palavra de Deus nos ensina que Jesus nos dá tudo de graça. Ele morreu pelos nossos pecados gratuitamente. Só que ele não se arrependa, nos dando a salvação. Ele disse que o galardão está nas suas mãos para entregar conforme as suas obras. E muitas vezes as pessoas não querem. As pessoas não querem de forma alguma. Porque o que o mundo oferece, o pecado é doce. O pecado é muito doce. Quando nós estamos comendo o pecado, nós estamos entrando com ele, nós estamos com ele uma doçura. Só que quando nós vamos pagar, nós pagamos com amargura. Nós pagamos com sofrimento. E não é para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para que nós tivéssemos vida e tivéssemos abundância. Ter vida tranquila, vida de mansidão na presença de Deus. Ele nos chama para isso. Mas pela desobediência do homem é que nós caímos nessas ciladas que muitas vezes que o mundo oferece. Ele nos diz lá em Jeremias que o coração do homem é enganoso. E é verdade. Se você não vigiar, muitas vezes nós caímos de ciladas. Boa noite a todos. Vamos agradecer a todos que estão aqui, né? Agradecer a irmã Rafael pela palavra que foi ministrada nessa noite. Eu estava pensando agora que você
uma coisa que eu sempre falo lá em casa lá, que quem está na frente de uma igreja às vezes não é pastoreado, né? Você só se prepara para dar estudo. Se prepara para dar estudo, prepara, e às vezes você não tem ninguém que possa falar, pregar para você. E aí até como eu falei com o irmão desse agora, que é bom você estar lá sentado, ouvir um pouco da palavra de Deus, porque tem coisas que às vezes você precisa estar sentado lá e ouvir, né? Então agradecer a todos os irmãos que estão aqui, mais uma vez dando na graça de estar aqui, né? Estejamos orando pelo seu Zilmar, pelo irmão Lázaro, se Deus permitir, a passagem dele está comprada para o dia 8 de avião. Então ele deve estar chegando aqui dia 8. Se Deus permitir, dia 3 estará fazendo o exame e dia 8 é o voo dele para Tefé, junto com a Dona Rosa. Certo? Alguns avisos para os irmãos, quarta-feira o culto na casa do irmão Deus